Oi pessoal, aqui é o Douglas do Empreendedor do Zero e hoje eu trouxe aqui um artigo, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse artigo que foi indicado para mim pelo Renan Vilar. A gente faz parte de um grupo no Facebook e ele compartilhou com o pessoal e conversei com ele e falei que ia colocar como um conteúdo aqui e ele achou bem interessante. O que ele escreveu foi o seguinte: materiais interessantes para quem está começando. Um professor de empreendedorismo aqui da PUC São Paulo me passou um material para quem está começando. Acho que pode ajudar quem ainda não tem uma ideia clara na cabeça a identificar uma oportunidade de negócio. E o artigo original é esse aqui da Harvard Business Review. E aqui ele pergunta o seguinte: Should you be an entrepreneur? As pessoas, algumas já vão falar, mas eu não entendo inglês, não tenho como acompanhar. E aí já vai a primeira dica. Se você não está acompanhando materiais em inglês porque você não sabe o conteúdo, porque você não sabe a língua, a dica é o seguinte: instala o Google Chrome no seu computador, mesmo que você use o Firefox ou o Internet Explorer, e use o tradutor automático do Google aqui. Toda vez que você abre uma página em inglês, ele já sugere automaticamente se você quer traduzir. E a tradução da página é feita em um clique. Então mais fácil que isso é impossível. Dá para você entender, hoje a tradução ela tá muito melhor, tá cada vez melhor, e dá para você entender o artigo sem problema nenhum. Então a pergunta, para quem não tinha entendido ainda, é: você deve ser um empreendedor? Faça o teste. Foi um artigo publicado pelo Daniel Eisenberg, que é um cara que já foi empreendedor por 15 anos, já foi investidor anjo, hoje ele é professor de empreendedorismo, é um cara que tem participação como contribuidor até na Forbes, aqui o perfil dele, e o cara entende bastante. Além de experiência, ele tem muito conhecimento acadêmico e conhecimento prático que ele traz e aplica e contribui para os seus estudantes como professor de empreendedorismo hoje. Então, esse artigo aqui, ele criou, na verdade, uma série de 20 perguntas para que você possa avaliar se você realmente deve começar a empreender ou se você realmente tem um espírito empreendedor. Eu achei muito valioso e decidi trazer para vocês aqui. É um teste que ele chama de o teste de 2 minutos de Eisenberg. A primeira pergunta, então, é a seguinte. Na verdade, é uma reflexão. Você deve ler como reflexão. E ele sugere que você vá anotando quantas dessas perguntas você disse sim e quantas você disse não. Então, a primeira pergunta é o seguinte: eu não gosto de ser dito. O que, na verdade, como a tradução aqui ela não é perfeita, então vamos lá. Eu não gosto de ser colocado como tudo aquilo que eu tenho que fazer, ou, na verdade, ser indicado do que eu devo ou não fazer por pessoas menos capazes do que eu. Sim ou não? 2. Eu gosto de me desafiar. E aí você vai acompanhando aí e vai colocando o seu sim e o seu não. Eu gosto de ganhar. Número 4. Eu gosto de ser meu próprio patrão. 5. Eu sempre procuro maneiras novas e melhores de fazer as coisas. 6. Eu gostaria de questionar a sabedoria convencional. 7. Eu gosto de reunir as pessoas a fim de fazer as coisas. 8. As pessoas ficam entusiasmadas com as minhas ideias. 9. Eu sou raramente satisfeito, ou eu raramente fico satisfeito, deve ser a tradução. Número 10. Eu não consigo ficar parado. Número 11. Eu geralmente consigo trabalhar o meu caminho, mesmo que eu esteja em uma situação difícil. 12. Eu prefiro deixar a minha própria coisa, ou, na verdade, meu próprio trabalho, do que ter sucesso no de outra pessoa. Na verdade, deve ser: eu prefiro não ter sucesso naquilo que é meu do que ter que ficar trabalhando e ter sucesso naquilo que é de outra pessoa. 13. Sempre que há um problema, estou pronto para pular para dentro, ou seja, para resolver. 14. Eu acho que cachorros velhos podem sim aprender truques novos. 15. Membros da minha família podem me ajudar a executar meus próprios negócios. 16. Tenho amigos que dirigem seus próprios negócios. 17. Eu trabalho depois da escola ou durante as férias, ou eu trabalhava depois da escola ou durante as férias quando eu estava crescendo, quando eu era mais novo. 18. Eu recebo uma descarga de adrenalina de vender as coisas, ou seja, eu gosto de vender. 19. Eu estou sempre animado por obtenção de resultados. E 20. Eu poderia ter escrito um teste melhor do que o do Eisenberg. E o que eu gostaria de mudar é o seguinte. Essa 20ª aqui é uma brincadeira que ele faz. Então ele fala o seguinte: se você respondeu sim para 17 ou mais dessas perguntas, você deve olhar lá para o seu salário, se você ainda tiver o seu, para aquela empresa que está te empregando,
e deve fazer um exame de consciência. Você tem dívidas a pagar? Seus filhos estão na faculdade? Você tem que pagar pensão alimentícia? Você quer ter só uma vida tranquila? Porque se esse não for o caso, esse deve ser o momento, na verdade, de você refletir. Se você tem um pouco de dinheiro no banco, se você tem alguns cartões de crédito, tem uma companheira ou um companheiro, seus amigos ou seus filhos que podem te animar, ele sugere que, na verdade, esse deve ser o momento para você refletir em começar o seu negócio, em começar a empreender. Porque se você respondeu a 17 dessas perguntas como sim, é porque realmente você tem não só o espírito, mas você tem condições agora de começar o seu negócio, de começar a empreender. Outro detalhe que ele fala é o seguinte, que de acordo com a pesquisa da Fundação Hoffman, as pessoas com mais de 50 anos estão começando a criar os seus negócios, elas não estão ficando com medo de meter a cara a tapa, mesmo depois dos 50. Então, ele dá várias sugestões aqui para você começar a conversar com pessoas relacionadas ao empreendedorismo e não perder tempo. Pesquisar pequenas empresas que você pode se relacionar, conversar com pessoas que você gostaria de trabalhar e também com seus potenciais clientes. 2 alertas que ele faz aqui é o seguinte, a pergunta, eu gosto de correr riscos, não está na lista. As pessoas não devem ser empreendedoras, aqui ele está falando, vamos lá, abre aspas. As pessoas não escolhem ser empreendedoras optando por estilo de vida baseado somente no risco. O que eles fazem em vez disso é reformular o salário versus empreender. Ou seja, na verdade é uma escolha de risco, de acordo com o que ele fala aqui. Seria o risco de você ter uma vida de tédio, o risco de trabalhar para um chefe ruim, ou a falta de autonomia, a falta de controle sobre o seu destino e até o risco de ser demitido, versus o risco de empreender, que leva a possível falha, a incerteza financeira, vergonha, embaraço ou a investimento perdido. Então, na verdade, ele considera as duas coisas, tanto você ter o seu emprego, seu empregado, como você empreender, as duas atividades serem atividades de risco. E aí vai de cada um escolher qual risco você prefere levar para a sua vida. E, na verdade, no final das contas, ele diz que os empresários acreditam que as suas próprias habilidades, ou seja, a liderança, a desenvoltura, trabalho duro, ou seus ativos, que pode ser dinheiro, ou que a pessoa conhece, a propriedade intelectual, as informações que ela tem, ou acesso aos seus clientes, reduzem muito os riscos de empreender. E por isso que elas fazem isso. Então elas acreditam que o risco de empreender acaba sendo menor do que o risco de levar uma vida de assalariado. E aqui ele dá o último alerta, que é o seguinte, eu quero ficar rico também não está na lista. Para ele, na verdade, a maior parte das pessoas, na verdade a maior parte dos empreendedores, elas não ficam ricas, essas pessoas não ficam ricas. Um grupo seleto acaba ficando muito rico, na verdade mais rico do que a maior parte das pessoas, mas a maioria dos empreendedores não ficam ricos. Para ele, os grandes benefícios de empreender, na verdade, são os benefícios psíquicos, ou seja, o desafio, a autonomia, o reconhecimento, a emoção e a criatividade. Por isso, tudo acaba valendo a pena. Empreender, no fundo, acaba valendo a pena. Então, se você quiser conhecer aqui o artigo original do Daniel Eisenberg, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado. Sugiro fortemente que você faça esse teste. É um teste muito simples, na verdade. Realmente leva ali em torno dos seus 2 minutos. E ele vai te dar uma noção real. Seja sincero consigo mesmo. Faça as 20 perguntas para você. Anote ali o seu sim ou não, ou digite ali no arquivo que você queira salvar. E se for o caso, se você tiver ali pelo menos os seus 17, agora é a hora, não tem jeito. Vamos tocar para frente. Se não for, vai em busca disso, vai em busca de ajustar o que falta aqui de acordo com as perguntas. E vamos fazer as coisas acontecerem. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo falando o que você achou do artigo, o que você achou desse tipo de vídeo, que eu acho que é bem interessante porque acaba trazendo para as pessoas uma facilidade maior para ler alguns artigos, tanto em inglês quanto alguns artigos também em português, porque às vezes você vê aquele artigo e não gosto de ler, e às vezes o vídeo acaba tornando isso mais fácil. Você pode assistir, às vezes você está ali se arrumando, vestindo a roupa para sair, o vídeo tá tocando, você não está vendo, mas está ouvindo. Então acaba que fica mais fácil. Eu acredito que acaba ficando mais fácil para você acompanhar. E tem muito conteúdo de artigos valiosíssimos por aí na internet, em lugares como esse, na Harvard Business Review, em vários outros lugares. Então eu estou pretendendo trazer vários artigos desses
para agregar para você, para facilitar, para te fazer tomar o próximo passo, para fazer você responder as 20 perguntas e, se for o caso, realmente tocar a bola para frente e começar a fazer o seu negócio acontecer. Então, se você gostou, tiver qualquer recomendação, qualquer sugestão, deixe um comentário aqui embaixo. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até lá!